anunciado, eu quero pensar com os irmãos nesse dia de Páscoa, nesse domingo, sobre os nãos mais abençoadores que nós recebemos ou que existem em todos os tempos. Eu não sei se você gosta de ouvir não. Creio que nós podemos generalizar o fato de que pouquíssimas vezes, e apenas em circunstâncias bem específicas, ouvir um não soa agradável. Por exemplo, se alguém leva um exame para o médico, imagine alguém que está num tratamento de saúde e leva um exame para o médico e faz a seguinte pergunta para o médico. E aí, doutor, como estão as coisas? Como é que está a minha saúde? Eu vou precisar operar? E o médico então diz, não, a saúde está ótima, o exame não apresenta nenhum resultado que seja preocupante, você não precisa operar. Esse é um não que com certeza traz alegria para a gente. Mas, na maioria das vezes, o não está ligado a uma negação de algo que a gente anseia, de algo que a gente deseja, de algo que é tirado da gente, que é impedido da gente. Em relação a Deus, há um clichê, conquanto seja verdadeiro, que nós ouvimos várias vezes. E o clichê é o seguinte, até quando Deus diz não, Ele está nos abençoando. Ou seja, até o não de Deus é abençoador para nós. Mas eu quero sair desse lugar comum, desse clichê, e olhar para a Bíblia nesta noite e verificarmos na palavra de Deus que realmente existem negativas ou nãos dados por Jesus que são os mais abençoadores para a humanidade. Nãos negativas que nos abençoaram. E estes foram proferidos por Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, a nossa Páscoa. Não pretendo aqui falar de todos eles, mas quero destacar algumas negativas de Jesus que têm relação com a Páscoa, que têm relação com este evento que nós celebramos nesse final de semana, que é a Páscoa. Me deterei nessas negativas, nesses nãos. E o primeiro não abençoador de Jesus, o primeiro não que abençoa a humanidade, está em Mateus 4, de 1 a 11. São os 3 nãos seguidos que Jesus disse no deserto. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, os 3 primeiros, todos eles registram as tentações de Jesus no deserto. Todos eles falam sobre isso. Elas não são representações teatrais. É muito importante entendermos que as tentações de Jesus foram reais. Jesus foi realmente tentado. E isto por 3 vezes seguidas. Ele foi tentado por Satanás. O Senhor sofreu pressão externa para comportar-se de uma maneira errada, de uma maneira imprópria. Ele foi vítima de sutilezas, foi vítima de armadilhas, de emboscadas bem armadas, bem arquitetadas por Satanás. As circunstâncias foram
inteligentemente estudadas pelo inimigo de nossas almas e usadas ali na tentação no deserto. Algumas tentações foram provocadas em elementos que são sentimentos normais e saudáveis, como, por exemplo, alimentar-se, a vontade de comer, a vontade de se dessedentar, a vontade de matar a sede. A tentação mais violenta e mais difícil foi para Jesus e é para nós também, são aquelas que misturam coisas lícitas e justas. As tentações que vêm se apresentando para nós como coisas absurdamente erradas, talvez estas sejam mais fáceis ou menos difíceis de nós dizermos não. Mas em relação a Jesus, as tentações vieram misturadas com coisas lícitas, como o comer e o dessedentar-se. Isto às vezes pode acontecer comigo e com você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas me convêm. E nem sempre é fácil nós termos discernimento entre, para nós fazermos essa linha divisória entre o que é lícito, mas que não convém por vir acompanhado de atitude ou de algo, de uma sugestão negativa, errada para nós. Mas a todas as tentações ali no deserto, Jesus respondeu com um sonoro não. Um não convicto, um vão definitivo. E em que esses nãos nos abençoam? Primeiro, porque nos mostra que é possível vencer as tentações. É possível, sim. E em segundo lugar, muito ligado à semana da Páscoa, e eu disse que eu quero olhar os nãos que podem ter alguma ligação com a Páscoa, e fazendo essa ligação dessa tentação, ou das tentações de Jesus no deserto, e aos nãos que ele disse, imaginemos se Jesus tivesse dito sim a pelo menos uma daquelas tentações, a pelo menos uma das investidas de Satanás. Se ele fizesse isso, naquele mesmo momento ele estaria interrompendo ou teria interrompido o caminho para a cruz, para a nossa salvação. Não haveria Páscoa a celebrar, porque o inimigo teria obtido uma vitória. Então está aí o primeiro não abençoador de Jesus ali no deserto da Judéia. Na verdade, 3 nãos seguidos, onde ele rechaça Satanás, repreende Satanás com a palavra. Por 3 vezes ele diz, assim está escrito. E assim ele rechaça as investidas de Satanás sobre ele. Mas eu tenho para compartilhar nesta noite um outro não, muito abençoador de Jesus. E está em Mateus 16, de 13 a 23. Você poderá depois ler também. Esse texto é registrado nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João registram esse texto de Mateus 13. E eu quero recordar a circunstância desse texto com vocês. Os discípulos estavam sendo perguntados por Jesus sobre o que eles estavam compreendendo a respeito da pessoa dele, de Jesus, e do seu ministério. Ele pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos dizem, uns falam que você é Elias, outros dizem que você é João Batista. E Jesus então vira-se para os discípulos e pergunta, e vocês? Agora eu quero que vocês me respondam. Quem vocês dizem que eu sou? E a resposta de Pedro é uma resposta impressionante. E com certeza é uma resposta que merece
tema de uma exposição bíblica em outro momento, quando Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. As implicações desta declaração nós não vamos explorar agora, mas nós já passamos por ela no estudo que fizemos nos evangelhos. Jesus continua então conversando com os discípulos e no verso 21 ele vai então expressar de maneira muito clara que ele estava próximo a ir até a cruz. Quando ele diz: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Jesus está antecipando o ensino sobre a sua Páscoa, sobre aquilo que ele realizaria como a nossa salvação. Mas Jesus tinha discípulos que eram amigos do peito dele, e amigos não podem deixar os outros em perigo sem tentar fazer alguma coisa. E aí aparece Pedro, o intrépido Pedro, o corajoso Pedro, e toma as dores do Mestre Jesus e diz para ele, na verdade, Pedro chama Jesus à parte, no cantinho, e diz para ele: Mestre, de maneira nenhuma. O texto bíblico é muito forte, no verso 22, quando diz que Pedro começou a reprová-lo. E as palavras registradas na Bíblia, na versão que eu usei para a preparação dessa mensagem, Pedro diz assim: Mestre, tem compaixão de ti. Ou seja, tem pena de ti mesmo. O Senhor não vai sofrer. O Senhor não deve sofrer. Eu creio que, irmãos, todos nós ficaríamos alegres em termos um amigo assim, tão solícito, tão disposto a nos defendermos na hora mais aguda da dificuldade. Todos nós teríamos uma imensa alegria, talvez dessemos um abraço nesse amigo e disséssemos: oh, eu não sabia que você me amava tanto, que você gostava tanto de mim. Percebam como Pedro chama Jesus para a autopiedade. Tem compaixão de ti, Senhor? E aqui eu vejo o segundo não abençoador de Jesus que está relacionado com a Páscoa. Jesus disse não à autopiedade, aquela proposta de Pedro. Jesus disse não à autopreservação da sua própria vida. E a resposta que ele dá a Pedro é muito dura. Jesus virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas que são dos homens. Mateus capítulo 16, verso 23. Pedro, então, encara a missão de Cristo na terra com olhos demasiadamente humanos e não chega a entender porque, por vontade expressa de Deus, a redenção tem que se fazer mediante a cruz e que não houve meio mais conveniente de salvar-nos da miséria. Essa expressão é a expressão de Santo Agostinho, em um de seus livros. O Senhor responde, então, de maneira enérgica ao discípulo, tratando-o como se estivesse novamente com o tentador no deserto. E nós sabemos que o diabo não se ateve apenas àquelas 3 tentações ali no deserto. Após uma confissão tão bonita que Pedro faz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Pedro, ele dá ouvidos ao inimigo e, incitado por ele, numa demonstração aparentemente bonita de ajudar o seu amigo Jesus, ele diz: não, o Senhor não vai
morrer, tem pena de ti mesmo. E Jesus duramente repreende a Pedro e, claro, também ali ele está repreendendo a Satanás quando ele diz para Pedro: retira-te de mim, Satanás, tu serves-me de escândalo, porque não tens a sabedoria das coisas de Deus, mas das coisas que são dos homens. Ah, irmãos, quantos améns e aleluias você pode dar nesta hora por causa dessa negativa de Jesus, por causa desse não de Jesus. Aí no seu coração, na sua casa, no seu lar, você pode expressar o seu amém, a sua aleluia, porque Jesus disse não nessa hora. E poderíamos juntar nossos améns, nossas aleluias, nossos glórias a Deus, e nenhuma quantidade deles acrescida de qualquer intensidade, da maior intensidade que porventura pusermos nestas aleluias, nesses améns e nesses glórias, poderá traduzir a bênção desse não de Jesus. E parece que Pedro não desistiu facilmente da ideia de preservar Jesus da cruz por conta dele mesmo, Pedro. Parece que Pedro tomou para si, achou que era, vamos dizer assim, era uma atividade dele, era responsabilidade dele defender Jesus. Tanto que lá no Jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, quando Jesus foi preso, quem é que tira a sua espada e corta a orelha do servo de um sumo sacerdote? Servo esse que é chamado de Malco, lá no Evangelho de João. E Jesus, então, mais uma vez repreende Pedro e diz: Pedro, põe a sua espada na bainha, guarda a sua espada, porque não é para começar um tumulto aqui. Eu não preciso de ser defendido por você. Se não fosse chegada a minha hora, eu não precisaria de você. Eu invocaria miríades de anjos e eles me defenderiam. Irmãos queridos, que negativa bendita, que negativa graciosa. O não de Jesus às ações de Pedro fizeram-no permanecer no caminho da cruz, no caminho da vergonha, no caminho da dor, no caminho dos cravos, no caminho da Páscoa. Você pode glorificar a Deus. Eu convoco você mais uma vez em seu coração, em sua mente. Você pode glorificar a Deus com todo o seu ser, porque Jesus mais uma vez disse não. Mas eu quero caminhar um pouquinho mais para o terceiro não de Jesus. E permanecendo no livro de Mateus, agora no capítulo 26, versos 36 a 46. Mais uma vez, os 3 primeiros livros do Novo Testamento registram esse episódio. Foi uma tentação de grande intensidade, esta sofrida por Jesus ali, mais uma vez, no Jardim do Getsemane. Ali Jesus foi tomado de tremenda tristeza e sei que muitos dos irmãos lembram-se desse texto. Jesus foi tomado por tremenda tristeza, por uma agonia muito pesada, ao ponto de auxiliar a ajuda de Pedro, de Tiago e João, ao ponto de experimentar um transtorno orgânico de tal intensidade que o fez suar sangue. Desde algum tempo, Jesus já estava sofrendo a expectativa, a perspectiva da cruz. Alguns dias antes, numa situação de angústia, ele havia se expressado de maneira muito franca, e é uma expressão que me impressiona muito esta, partindo dos lábios de Jesus, em João 12, 27, quando ele diz: agora minha alma está muito perturbada. Deveria orar dizendo: Pai, salva-me daquilo que está por vir?
mas essa é a própria razão pela qual eu vim. Vejam, queridos, que há um dilema em Jesus ali naquele momento. Ele sabia, ele participou do plano eterno de salvação, mas estava se aproximando a hora de ele realizá-lo. E ele sabia dos estertores, das dores da morte, das dores dos cravos. E ele abre o seu coração e diz: será que eu deveria pedir ao Pai para mudar o caminho? Será que não haveria um caminho mais fácil, menos dolorido, menos crucial do que a cruz? O momento que Jesus viveu ali, ele já havia se oferecido desde os tempos eternos atrás para remover os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados, mediante a oferta do seu corpo. Já que o sacrifício de animais no Antigo Testamento, ele era apenas simbólico, temporário, imperfeito, e não poderia cumprir de forma plena a obra que ele veio fazer. Além do mais, ele apresenta-se a si mesmo em João 10:11 como sendo o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Não obstante a acentuada, violenta esta tentação no Getsemane, a tentação de não carregar sobre si os pecados de muitos, ou melhor, o pecado de todos, a tentação de ceder e não beber o cálice da justiça divina em lugar dos transgressores, do qual a gente pode dizer como Paulo: eu sou o principal. Essa tentação não demorou muito a ser vencida em definitivo, porque mais uma vez Jesus disse não à sua vontade, e sim à vontade do Pai. Ele, conquanto angustiado pelas dores antevistas, as dores da morte que ele estava percebendo por antecipação, naquele momento Jesus diz mais um gracioso, abençoador não. Porque ele diz: Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Mais uma vez, queridos, que negativa abençoadora para toda a humanidade. Se nosso amado Mestre tivesse mais uma vez aí a ponte com a Páscoa, se o nosso amado Mestre tivesse sucumbido ao sentimento de autopreservação em mais esta sugestão, ele estaria frustrando o plano eterno do qual ele mesmo participara, porque o Cordeiro está morto desde antes da fundação do mundo. E aí não haveria libertação da raça humana, não haveria cruz. Ele estaria, sim, livre das chicotadas, das zombarias, das lanças, da vergonha, da morte agonizante. Ele estaria livre, sim. No entanto, nós, eu e você, seres humanos, estaríamos hoje ainda presos ao pecado, eternamente condenados, sem perdão, sem a graça, sem a salvação, sem a Páscoa. Mas eu quero ainda caminhar com você por um quarto não, grandemente abençoador. E eu quero aí levar você até Mateus 27, versos 39 a 43. Curiosamente, apenas Mateus e Marcos registram esse não de Jesus. Lucas e João silenciam-se ao registro direto deste não. Agora, Jesus já está na cruz, pregado na cruz, cravejado, seu corpo já dilacerado. É a hora derradeira. Ele está cercado por espectadores, por acusadores, e uma multidão embriagada por aquele espetáculo dantesco, grotesco da crucificação. Mas o Mestre, mais uma vez, não cede. Ele não cede como não cedera
das vezes anteriores. Os gestos naquela hora eram de desdém e zombaria. A zombaria lançada sobre Jesus por ele ter declarado que poderia destruir o santuário e reconstruí-lo em 3 dias, uma referência à ressurreição e não a acabar com o templo. Esses acontecimentos que tinham se dado no dia anterior, na noite anterior, está registrado em Mateus 26, os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, os líderes religiosos juntaram-se à zombaria, não se dirigindo diretamente a Jesus, mas falando de forma desprezível sobre ele à multidão, torcendo as palavras que Jesus dissera para expô-lo ao ridículo. As palavras eram estas: salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, provocavam os líderes religiosos. Esta foi uma declaração que provavelmente não tinha a intenção de reconhecer os milagres de Jesus, reconhecer o seu poder, mas de jogar suspeitas sobre esses fatos, diante da aparente incapacidade de Jesus de salvar-se naquela hora derradeira de descer da cruz. Suas palavras, ou seja, as palavras de Jesus, eram bem mais verdadeiras, sabiam os líderes religiosos. Pois para salvar os outros no sentido espiritual, foi para isso que Jesus veio. E para isso ele voluntariamente estava dando a sua vida. Doídos que estavam aqueles líderes religiosos diante dos insultos de Pilatos, que mandou escrever sobre a cruz em letras gregas, romanas e hebraicas, Jesus, Rei dos Judeus, numa ação bem clara de zombaria. Jesus, mais uma vez, quando ele é conclamado por aquelas pessoas a descer da cruz, ele não faz. Dores físicas, dores emocionais e até espirituais, eu posso dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Foram as palavras de Jesus. Essas dores assolavam Jesus. Não eram dores aparentes, queridos, eram dores reais, verdadeiras, no corpo, na alma e no espírito. E o desafio final é lançado diabolicamente, eu diria, apresentado para Jesus por 2 vezes, em Mateus 27, versos 40 e 42. Eles têm, embora 2 versículos separados por instantes muito pequenos, falaram para Jesus: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz se é filho de Deus. Outros passavam e clamavam: salvou os outros. Olha, salvou Lázaro, salvou o cego de Jericó, salvou a tantas pessoas, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Talita cumi, menina, levanta-te, salvou a tantos, desce agora da cruz e creremos nele. Apenas para um exercício de imaginação, se Jesus desce da cruz naquele momento, e ele poderia fazê-lo, ele poderia sim ter descido da cruz, ter levitado dali até o chão e aparecido ali perfeitamente são e evitado os estertores da morte. Eu não sei o que aconteceria. A gente pode imaginar, alguns se ajoelhariam aos pés dele, outros correriam com medo, talvez temendo uma vingança, mas eu quero chamar a atenção para essa maravilhosa graça que a gente canta, que a gente fala, a maravilhosa graça de ter dito mais uma vez não. E alguém disse que o maior poder é exercido não quando alguém pode fazer alguma coisa e o faz, mas quando alguém pode fazer e toma deliberadamente
a vontade e, através da sua vontade, diz: eu não vou fazer. Jesus não desceu da cruz não porque não podia fazê-lo, mas porque, mais uma vez, ele quis nos abençoar com um não. Disse não para ser a nossa provisão. Disse não para ser a nossa redenção. Disse não para ser o nosso caminho de retorno ao céu. Porque Jesus não desceu da cruz? A mesma pergunta se faz hoje, de maneira diferente, talvez. As pessoas perguntam por que Jesus não desce e acaba com as guerras? Por que Jesus não desce e sacia a fome da humanidade? Por que Jesus não desce e sacia a sede da humanidade? Por que Jesus não desce e cura as feridas? Individualmente, talvez a gente fale: por que Jesus não acaba com as minhas guerras, com a minha fome, com as minhas dúvidas, com as minhas lutas, com as minhas feridas? Clamores que vêm de todos os lados, sempre perguntando por quê, por quê, por quê? E a resposta está nesse quadro bíblico que está diante de nós. A resposta é porque Jesus não desceu quando foi abusado, quando foi espancado, quando foi humilhado. E por que desceria agora? A estratégia de Deus para dar fim a toda a miséria humana, as minhas, as suas, de toda a raça humana, misérias maiores do que as que estamos vivenciando, de um vírus, de algo invisível que está amedrontando a humanidade, que está fazendo as pessoas, nos fazendo, né, não sair de casa, uma miséria muito maior. E para acabar com esta miséria, que é muito maior do que quaisquer misérias que já tenham ocorrido na história, guerras, pragas, fome e enfermidade, para acabar com esta miséria, Jesus tinha que passar pelo sofrimento da cruz. Jesus não queria apenas acabar de maneira passageira com a miséria humana. Ele queria pôr fim para sempre a toda a miséria humana. Por isso, ele disse não. Desce da cruz, Jesus. Ele não expressou a palavra não. Ele disse não com a sua atitude. Permaneceu ali até a última gota de sangue ser derramada. Que não abençoador. Mas aí não acabaram os nãos. Eu quero ir com você para o último não de Jesus, que relaciona-se com a Páscoa e que nos abençoa grandemente, abençoa toda a humanidade. Está em Mateus, mais uma vez, capítulo 28, versos 5 e 6. Portanto, tem ainda um último e definitivo não. Quando Jesus foi levado para ser sepultado, Pilatos achou que a confusão tinha acabado. Os líderes religiosos acharam que tinham saído vencedores. Finalmente, aquele homem que tanto os incomodava estava morto. A multidão voltou para casa comentando o fato e talvez alguns um pouquinho mais sádicos querendo saber quando seria o próximo espetáculo grotesco, quando seria o próximo espetáculo da crucificação ou de crucificação. É verdade, alguns poucos choravam. Maria, por exemplo, a mãe de Jesus, as outras Marias, pessoas mais próximas que tinham se aproximado de Jesus e tinham recebido dele a bênção de poderem ter recebido um milagre. Alguns choravam, com certeza. Alguns ficaram desanimados, seus próprios amigos, os discípulos
provavelmente decepcionados, tinham a mente fervilhando por um pensamento que teimava em afligi-los. O sonho acabou. O mestre está morto. Mas aí vem o último não maravilhoso e gracioso de Jesus. Novamente Jesus diz não. Cerca de 30 horas depois, no primeiro dia da semana, algumas mulheres foram ao sepulcro para um ritual de purificação do corpo de Jesus. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram esse episódio. Com detalhes diferentes, é verdade, mas com o mesmo tom. Um tom inesperado para a racionalidade humana. Mateus diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão aqui procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. É interessante e muito importante que essa palavra jazia, no texto grego, pode ser traduzida: venham ver o lugar onde ele foi colocado. A ideia é clara, aquele lugar ali não era para Jesus. Ele foi colocado ali, mas não era o lugar dele. Aí nós temos o último e abençoador não. O não à morte. Lê do engano de Pilatos. Grande engano dos líderes religiosos. Ele jazia. Isso é tempo passado. Ele não está mais no túmulo, disse o anjo. As mulheres voltam para falar aos discípulos que tinham ficado desanimados, mas falta crédito às palavras dessas mulheres. Os discípulos então correm para o túmulo. Nada de corpo, só as faixas da mortalha, como que arrumadinhas, no local onde jazia o corpo de Jesus. Agora a notícia corre rápida, célere, e os sacerdotes incrédulos e as autoridades romanas se unem para tentar esconder o óbvio, esconder a negativa, o último não mais abençoador na história da humanidade, a negativa de Jesus à morte. Tramam e propagam a mentira de que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Mas roubado como? Tinha guardas. Mesmo se um guarda dormisse, outros acordariam. A pedra era pesada. A pedra tinha sido lacrada por betume. Era impossível remover aquela pedra sem fazer um grande barulho. A verdade é que o nosso Jesus, a nossa Páscoa, disse o seu último e abençoador não à morte. O Jesus ressurreto aparece aos discípulos e a muitas outras pessoas em Jerusalém para que comprovem a sua ressurreição. Ó, queridos irmãos, infinitas glórias a este Jesus que insiste em dizer não. Agora, não à morte,
a ponto do apóstolo Paulo interpretar de maneira singular, algum tempo depois, o que esse não de Jesus significa, quando Paulo diz: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de mortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 54 a 54. Sabe por que, queridos, estamos celebrando a Páscoa? Porque Jesus também disse não à morte. Ele ressuscitou, ele vive, ele reina para sempre, pelos séculos dos séculos. Lembram-se que iniciei esta mensagem perguntando sobre sua relação com o advérbio de negação, com não. Como você se sente quando ouve um não? Buscamos justificar nessa mensagem a nossa tese de que existem nãos que são os mais graciosos, os mais misericordiosos e os mais abençoadores de todo o mundo. Mais do que tudo, vimos que só temos tido a Páscoa, que só temos esta Páscoa, que talvez jamais saia da nossa memória, porque em 33 anos de Igreja Batista do Jardim Aeroporto e mais alguns anos de congregação, jamais deixamos de ter estado no templo para celebrar este culto. Mas cultuamos a Deus e Ele está recebendo este culto de gratidão e de louvor a Ele. Mais do que tudo, vimos que só temos a Páscoa porque Jesus disse todos esses nãos. Você pode não gostar de um não, mas eu tenho certeza, se você é servo de Deus, você vai passar a apreciar alguns nãos, principalmente os nãos de Jesus. São os nãos dele que nos fazem ganhar vários sims. Porque ele disse não às tentações do deserto, nós podemos dizer sim à vitória sobre elas quando o inimigo lança os seus dardos inflamados. Porque Jesus disse não à autopreservação da sua vida quando Pedro pensava estar fazendo um bem ao seu mestre. Porque ele disse não a esse instinto de autopreservação. Nós podemos dizer sim, perder a nossa vida para ganhá-la, como ele disse. Porque Jesus disse não à sua própria vontade lá no Getsemane, quando agonizou, submetendo-se à vontade soberana do Pai e ao plano eterno traçado para a redenção da humanidade. Nós somos encorajados a dizer sim com a mesma disposição à vontade de Deus, negando também fazer a nossa própria vontade. Porque Jesus disse não ao zombeteiro desafio de descer da cruz, eu e você podemos sim sermos livres do pecado, podemos sim sermos perdoados, podemos sim sermos libertos. Tudo isso porque o Mestre disse não à morte, abrindo milagrosamente caminho para a eternidade. E por último, porque o Mestre disse não à morte, abrindo milagrosamente a pesada e lacrada pedra daquele túmulo,
deixando a mortalha para trás e levantando-se das cadeias da morte, porque Jesus disse esse não, nós podemos dizer sim à vida eterna. Podemos ter sim vitória sobre a morte. Queridos, porque Jesus disse todos esses nãos, nós podemos hoje sim celebrar a Páscoa. Não apenas como se fosse uma data comemorativa, como tantas outras no nosso calendário, e mesmo que sejam datas ditas cristãs, mas podemos sim celebrar a Páscoa porque ele vive, ele venceu a morte, o túmulo continua vazio, como vazios ficarão um dia os túmulos dos salvos, que seremos nós, os salvos, ressuscitados para a vida eterna. Que não os abençoadores. Como é bom saber que Jesus disse esses 5 não, que nos abençoam, que nos proporcionam ter sim, que nos proporcionam celebrar a Páscoa. Sem Jesus não há Páscoa, sem Jesus não há vida, sem Jesus não há esperança. Os nãos abençoadores. Que o Senhor abençoe a minha vida, a sua vida, a vida da Igreja Batista do Jardim Aeroporto, a vida dos irmãos que nos assistem, que participam conosco deste culto. Que Deus nos abençoe grandemente. E quando a gente fala Feliz Páscoa, lembremos-nos que feliz sim, porque temos 5 nãos abençoadores que nos trazem a vitória. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta rica, doce e grande oportunidade de compartilhar a Tua palavra. E podemos ter nela ensinos tão poderosos, tão graciosos, tão imensos. Obrigado porque Jesus é a nossa libertação. Obrigado porque Ele está vivo. Obrigado porque o túmulo ficou vazio, permaneceu vazio. E um dia, os túmulos nos quais, porventura, seremos sepultados, um dia também, esses túmulos ficarão vazios ao ouvir o som poderoso da voz do Mestre, que um dia retornará e os túmulos se abrirão e ficarão vazios. E a semelhança dele, corpo glorificado, nós estaremos numa Páscoa eterna, numa presença eterna da nossa vida, na presença do Senhor Jesus, de maneira gloriosa, sem a presença do pecado, sem nenhuma mancha, sem nada mais, sem nenhuma dor, sem nada a nos afligir, porque a vitória foi conquistada. Muito obrigado, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa a todos nesse tempo, ao redor de todo mundo, que carecem da graça, da misericórdia, do perdão, do amor, da benignidade, da bondade, da paciência do Senhor Jesus. Dá, ó Deus, o conforto àqueles que sofrem. Dá, ó Deus, sabedoria àqueles que pesquisam. Dá, ó Deus, proteção àqueles que cuidam. Mas, acima de tudo, dá-nos olhos que consigam enxergar o Senhor, que é a nossa esperança, que é a nossa segurança, que é a nossa Páscoa. E que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações de Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus Pai, estejam com todos os irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe.
próxima oportunidade, quando nós poderemos compartilhar a palavra do nosso Deus.